vídeo de hoje eu trouxe mais uma bolsa feita com square, os famosos quadradinhos da vovó. Olha como ela ficou linda! Esse é o square de Margarida, que inclusive eu já ensinei também no meu canal de square. Convido vocês a conhecerem o square de crochê da Mila. Vou deixar aqui o nome do canal, aqui mesmo no YouTube, e vocês podem aprender também diversos tipos de square para quem aí é amante de square. E olha que lindo que ficou essa bolsa. E para esse modelo que eu trouxe hoje, eu optei por fazer os squares aqui na frente, dando evidência na parte da frente e na parte de trás, deixando as laterais e o fundo da bolsa da cor lisa que a gente utiliza em volta, justamente para evidenciar aqui as flores nessa parte da frente e na parte de trás. Mas vocês podem trabalhar também com o square feito nas laterais, caso vocês prefiram. Então é um modelo que dá para fazer com 100% a bolsa de square, colocando 2 quadradinhos aqui em cada lateral e mais 3 embaixo e mais 2 na lateral deste lado, ou então assim, desta forma, evidenciando a frente e o verso da bolsa. Eu achei que ela ficou um encanto. E essa bolsa aqui, ela tem um acabamento bem perfeitinho. Vou ensinar para vocês os squares, como são feitos com este acabamento perfeito. A gente não vê emenda e não vê o detalhe realmente do fecho de cada cor que a gente trabalha. Então, uma bolsa que dá para utilizar com forro e sem forro, porque ela fica linda de qualquer jeito. Aqui, esta alça, ela é de plástico, um plástico que imita madeira, mas vocês podem também utilizar essa parte da alça aqui trabalhada em madeira, inclusive também com a argola redonda, também fica legal neste tipo de modelinho. E ela ficou com 20 centímetros de altura por 29 centímetros aqui de largura. A profundidade dela, que é aqui na lateral, é igual aqui à base do fundo, ficou com 10 centímetros. Então, uma bolsa bem espaçosa. Eu trabalhei ela no barbante número 6 e vocês podem utilizar também outros tipos de fio. E a medida aqui dos squares individuais, eles ficaram com 9 centímetros e meio. Então, cada lado dele 9 centímetros e meio. E ela ficou com um peso total de 380 gramas. Aqui nesta bolsa, neste modelinho, eu utilizei o total de 12 squares. Eu vou deixar as referências de linhas que eu trabalhei aqui na descrição do vídeo e onde também eu encontrei esse tipo de alça. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da bolsa, compartilhem o vídeo com outras pessoas e não se esqueçam de deixar o like que me ajuda muito. E é isso, gente, bora fazer! Eu vou começar aqui com o barbante número 6. Esse barbante aqui é da Euro-Roma, o EcoSoft, na cor mostarda. E nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, vou laçar sobre a minha mão, jogando o fio para cá, passo por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trago aqui para cima, dando uma giradinha, laço e passo por dentro desta que está na minha agulha. Aqui eu tenho um anel mágico. E aqui agora eu vou fazer mais 2 correntinhas, uma e 2, que vão ser equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui como eu já tenho equivalente ao meu primeiro ponto alto, aqui dentro do meu anel mágico eu vou incluir mais 11 pontos. Vou ter no total 12 pontos altos. Então, eu laço o fio do novelo, venho dentro do anel mágico, laço, puxo aqui para cima, vou ficar com 3 na minha agulha, laço, tiro 2 laçadas e laço e tiro mais 2. Fiz aqui, então, um ponto alto. Laço, venho dentro do anel mágico, trago para cima, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Já tenho aqui 3 pontos altos, as correntinhas e mais 2 pontos. Então, eu vou totalizar aqui agora 12 pontos altos no meu anel mágico. Então, façam aí o de vocês. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, já posso cortar o meu fio. Não vamos mais trabalhar com esta cor. Agora, eu vou puxar o meu fio para fora
e vou fechar o meu anel mágico. Então, vou puxar esse fiozinho aqui de dentro e ir fechando o meu círculo. Agora aqui, este fio que nós puxamos para fora, com a ajuda de uma agulha menor, nós vamos fazer o fechamento. Aqui eu estava utilizando a agulha número 4, e agora eu vou trabalhar com a agulha número 3. A agulha menor, gente, ela facilita aqui para que a gente possa fazer os fechamentos. Mas caso vocês não tenham, podem fazer com a mesma agulha, tá? É só porque fica mais fácil mesmo de passar os pontos por dentro. Então, aqui eu tenho a minha pontinha e aqui eu tenho as correntinhas iniciais, onde nós fizemos e começamos. Nós vamos vir aqui na cabecinha do primeiro ponto. Então, aqui eu tenho as correntinhas, o meu primeiro ponto e aqui a cabecinha do meu primeiro ponto. Então, vou vir aqui na cabecinha do meu primeiro ponto, pegando as duas alcinhas da cabecinha, vou laçar o fio da pontinha e passar aqui por dentro. Passei por dentro, vou voltar o fio exatamente por onde eu saí. Então, meu fio está saindo daqui, eu vou passar por dentro deste nozinho aqui de trás e por dentro da cabecinha do ponto. Então, volto o meu fio pra cá. Puxo aqui pra trás. E aqui agora, eu fiquei exatamente com o mesmo tamanho de pontos. Ajustem aí para que ele fique certinho. E a gente fica com um redondinho certinho. Aqui nós temos agora 12 cabecinhas. E agora o fio, este fiozinho aqui de dentro, que fechou meu anel mágico, agora eu posso fechar totalmente. Então, posso puxar com bastante força para que ele feche aqui completamente. Feito isso, ó, abri um pouquinho aqui o meu ponto. Eu vou puxar e ajustar para que ele fique certinho. Este fiozinho aqui que nós estávamos fazendo esse acabamento, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou passar ele por dentro aqui deste outro ponto, do ponto do lado, e trazer para cá. E aqui agora ele já chegou próximo de onde nós temos esse fiozinho aqui do fechamento do anel mágico. Então, agora que eu já consigo dar um nó, esse primeiro nó eu não vou apertar muito, porque senão ele vai repuxar o meu ponto. Então, eu não aperto muito o primeiro, agora o segundo nós vamos fazer bem forte. Puxo aqui com força. E esses fiozinhos aqui, nós vamos esconder ele aqui dentro. Então, nós vamos passar com a ajuda aqui da agulha menor, o fiozinho, os dois fiozinhos aqui por dentro, sem passar para a parte da frente. E escondi aqui os meus fios, agora eu já posso passar a cola. Aqui eu estou utilizando essa cola universal, que seca rápido, é cola própria para artesanato, ela seca bem rapidinho. Eu estou utilizando a da Círculo, mas existem outras marcas também aí disponíveis que seca rápido. Eu gosto de passar a cola apenas para prender o fio, para ele não ficar soltando de repente, quando a gente movimenta a peça, ele fica bem preso aqui a pontinha. Então, olha, eu corto. E agora, este fiozinho aqui, ó, eu só escondo ele aqui dentro, por dentro do fio. Dessa forma, ele não vai aparecer esse acabamento que a gente faz. E a gente ficou aqui com a bolinha na cor mostarda. Estou trabalhando aqui agora com a cor branca. Este fio aqui é o Barroco Max Color da Círculo. E aqui eu volto a utilizar a minha agulha número 4. Eu posso pegar agora em qualquer lugar, então, posso pegar em qualquer cabecinha de ponto, porque são todas iguais com o nosso fechamento, pegando aqui as duas alcinhas. Eu vou laçar o fio do novelo, trazer aqui pra frente. Vou pegar esse fiozinho menor e passar por cima do fio maior. Vou laçar e prender aqui o meu fio. E essa laçadinha aqui, eu vou estender ela um pouquinho, aumentar ela um pouco. E dentro do mesmo lugar, eu vou puxar mais laçadas. Então, vou laçar aqui a minha agulha, segurar aqui na parte de cima, venho aqui dentro, laço o fio do novelo lá atrás, trago pra frente. Aqui eu já fiquei com duas laçadas.
Cada vez que eu vou laço na frente e laço atrás, é considerado como uma laçada. Então, aqui eu já tenho duas. Eu vou laçar novamente e buscar outra laçada. Então, essa é a terceira. Vou laçar novamente e buscar outra laçada, que vai ser equivalente à quarta laçada. Então, aqui eu fiquei com as minhas laçadinhas. As minhas laçadinhas, gente, eu não posso esquecer que não é só laço aqui e laço uma lá e já conto. Não, eu laço uma na frente, uma atrás e conta como uma. Então, aqui eu tenho já a minha primeira pétala. Eu vou laçar agora e fechar todas de uma vez. Tiro todas de uma vez da minha agulha. E agora faço uma correntinha de separação. Feita aqui a minha primeira pétala, eu vou vir na próxima, laço, venho no próximo ponto e vou fazer outra. Aqui, na primeira, a gente tem essa daqui que é um pouquinho diferente, porque a gente prendeu na agulha. A partir daqui, já são as 4 laçadinhas. Então, ó, lacei aqui na minha agulha, coloco aqui no meu ponto, laço, trago pra cima, dou aqui a altura, tenho uma, seguro, laço, seguro. Vou lá atrás buscar meu fio, trago pra frente, seguro. Já tenho duas. Laço, seguro. Vou lá dentro buscar, trago pra frente, tenho 3. Seguro. Laço, seguro. Vou lá dentro buscar a quarta e última, trago pra cima, tenho as 4 laçadas prontas. Agora, eu laço o fio do novelo e, ó, com a agulha virada para baixo, para facilitar a passagem, eu laço e passo por dentro de todas, inclusive desta que está aqui na minha agulha. Assim. E está aqui mais uma pétala. Vou fazer mais uma aqui junto com vocês. Então, faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer mais uma pétala, ó, laço, não esqueçam de segurar aqui bem firme e puxar sempre a agulha para cima, para que vocês consigam tirar com facilidade as pétalas. Então, aqui, ó, segurei, venho aqui dentro, laço, trago para cima, seguro, já tenho uma, laço, trago para cima, já tenho duas, laço, seguro. Trago para cima, já tenho 3. Laço. Trago para cima, já tenho 4. Laço e agora vou tirar todas de uma vez. E faço a correntinha. Então, essa é a nossa pétala, façam a de vocês sobre cada ponto. Então, teremos no total 12 pétalas até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final com as minhas 12 pétalas. Agora, eu já posso cortar o meu fio. Aqui também eu já fiz a correntinha, não se esqueçam de fazer a correntinha antes de cortar o fio. Então, puxo o meu fio para fora e agora nós vamos fazer o acabamento. Então, vou pegar a agulha menor para fazer o acabamento. Com o meu fio para fora, nós temos aqui a correntinha onde nós começamos e temos aqui essa que a gente puxou. Então, eu vou pegar aqui na cabecinha desta. Vou puxar o meu fio aqui para trás, puxo ele para trás e vou voltar aqui por dentro de onde nós saímos. Agora, eu vou voltar ele aqui por dentro deste fiozinho aqui, só para ele ficar também pro lado de cá. Para juntar aqui, unir as pétalas. E aqui eu cheguei próximo de onde está o meu fio, que é o fio que nós começamos. Eu só vou trazer aqui ele bem próximo e vou dar os 2 nozinhos aqui dentro. Então, o primeiro eu não aperto e o segundo a gente já pode apertar bastante. E aqui, olha como ficou a cabecinha da nossa flor. E esses fiozinhos aqui agora, eu só vou esconder aqui por dentro. Como eles já estão aqui por baixo desses outros fios, eu posso passar a cola, ou melhor, eu já vou cortar aqui essa pontinha antes de passar a cola. Corta aqui a pontinha bem rente. Vou passar a cola nas pontinhas.
E vou jogar agora os fios por cima, para cobrir essa parte. Então, olha, minha própria pétala vai tampar aqui o meu acabamento. Dessa forma. E está pronta nossa segunda carreira. E agora, para nossa terceira carreira, eu vou pegar aqui entre as pétalas, no vãozinho entre as pétalas. E aqui eu vou trabalhar com essa cor, que é a verde militar, do Barroco Max Color, da Círculo. E eu vou laçar o fio do novelo, trazer aqui para frente, o fiozinho menor eu passo por cima do fio maior, só para ele ficar preso. Laço. E vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas. Aqui dentro do mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, laço, venho aqui dentro, trago para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. E mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Fiz aqui 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, ó, deixa esse fiozinho para cá, não vou trabalhar mais sobre ele, para depois a gente fazer o fechamento. Então, eu laço, venho aqui no vãozinho entre as próximas pétalas e vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. E vou repetir aqui essa sequência. Esse é o nosso padrão dessa carreira. 3 pontos altos e uma correntinha em cada vãozinho de pétala. Cheguei aqui ao final, olha que gracinha que fica. Agora eu já posso cortar o meu fio. Aqui também não se esqueçam de fazer a correntinha de separação antes de cortar. Puxo o fio para fora. E aqui agora com a agulha de acabamento, eu vou vir aqui no ponto alto, ó, eu tenho minhas correntinhas aqui no ponto alto, na cabecinha do ponto alto. Então, de trás para frente, laço o fio do novelo, passo aqui por dentro, venho aqui na correntinha que eu fiz e passo meu fio por dentro. Dessa forma, simulei aqui o ponto. E agora, aqui nesses nozinhos aqui de trás, eu só vou passar o meu fio para deixar próximo aqui também dessa parte da pétala, deste outro, dos pontos altos. Então, ó, já fica pertinho, não fica muito aberto. E aqui agora, cheguei de encontro com o fio verde, também vou dar os 2 nozinhos. Eu sempre faço o acabamento na cor, tá, gente? Sempre se atentem a esse detalhe, para que fique bem bonita a peça. Se a gente esconder em outra cor, às vezes pode ficar aparecendo. E aqui agora eu só vou puxar os fiozinhos aqui por dentro, passar a colinha e cortar. Fiz aqui o acabamento, então agora já podemos começar a nossa próxima cor e última, que é a cor azul marinho, também da Euro Roma. E aqui eu volto a utilizar a agulha número 4, posso pegar em qualquer vão, então entre aqui os vãos da parte verde, eu laço, puxo meu fio, passo o fio menor por cima do fio maior, laço, e vou fazer aqui 2 correntinhas, uma e duas, que são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Ainda aqui dentro, eu vou incluir mais 2 pontos altos, então, laço, faço ponto alto e mais um ponto alto. Ficando aqui no total com 3 pontos altos. Essa vai ser a minha quina. Então, nas quinas, nós vamos fazer da seguinte forma: 3 pontos altos, agora nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, laço, faço um ponto alto, 2 e 3. Fiz, então, aqui a minha primeira quina.
Agora, no próximo vão, ó, esse fiozinho eu deixo pra cá pra fazer o acabamento depois. No próximo vão, eu vou fazer agora 3 pontos meio altos. Então, venho aqui no vão, trago a minha laçada pra cima, laço e tiro todas de uma vez. Fiz o ponto meio alto, vou fazer mais um. Venho no mesmo lugar, trago a laçada pra cima, laço e tiro todas de uma vez. E mais um ponto meio alto, laço, venho no mesmo lugar, laço e tiro todas de uma vez. Então, 3 pontos meio altos. No próximo vão, mais 3 pontos meio altos. Então, 1, 2 e 3. E agora, nós chegamos novamente na outra quina. Então, entre as minhas quinas, eu vou ter 2 conjuntinhos de 3 pontos meio altos. E agora, a gente vai repetir essa quina aqui, que são 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Agora, a gente volta a fazer novamente aqui a parte do meio, que são os 3 pontos meio altos, mais 3 pontos meio altos aqui no próximo vão, e aqui eu repito essa quina que nós acabamos de fazer. Então, façam aí, formando o quadradinho de vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, já posso cortar o meu fio. Puxar o meu fio para fora, com a agulha menor, e o fechamento nós vamos fazer aqui na cabecinha do segundo ponto. Então, venho de trás para frente, coloco aqui, puxo aqui o meu fio para trás, laço, trago aqui para frente, vou voltar pelo lugar de onde eu passei, passando por dentro do nozinho e saindo aqui na cabecinha do ponto. E fiz aqui a cabecinha. Essa cabecinha que a gente faz o fechamento, ela vai ser por cima mesmo do ponto, do primeiro ponto que nós fizemos. Então, ela fica no lugar deste ponto aqui, por isso que a gente faz prendendo aqui no segundo, porque aí dá a mesma quantidade de pontos que a gente precisa certinho. Então, aqui a gente tem os 3 e aqui a gente tem os 3. E aqui agora, este fiozinho eu vou trazer pra cá, vou puxar ele aqui por dentro. E vou trazer aqui próximo do outro fio também, dar um nó, ou melhor, dois nozinhos, esconder o fio, passar a cola e finalizar. Fiz aqui o meu acabamento e os meus quadradinhos ficaram com 9,5 centímetros cada um. Agora, nós vamos precisar no total de 12 quadradinhos. Nós vamos fazer agora os outros quadradinhos, eu já fiz aqui os meus, e vocês vão fazer aí o de vocês. Nós vamos contar o total de 12 quadradinhos, nós vamos colocar eles assim nessa disposição, sendo 6 na frente, na parte da frente, e 6 na parte de trás. E nós vamos posicionar aqui 6 deles nessa forma, nesse formato, 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo, e nós vamos iniciar a costura, a união dos squares, aqui pelo meio, e depois nós vamos fazer aqui essa parte. Então, vou virar assim, que fica mais fácil para começar daqui, e vou mostrar para vocês aqui como fazer a união. Nós vamos pegar o fio do novelo, vamos pegar a nossa agulha, a número 4, e aqui, gente, nós temos aqui, para a gente entender aqui os pontos. Nós temos aqui este vãozinho, onde nós temos as 3 correntinhas, e nós temos aqui o primeiro ponto. Então, aqui estão vendo o meu ponto? Logo aqui, e aqui a cabecinha dele. Quando a gente vai pegar aqui no square, a gente sempre vai pegar em uma correntinha antes do ponto. Então, ó, meu ponto está aqui, essa cabecinha dele está aqui. Então, uma das quinas do meu square está aqui.
nós vamos pegar aqui nesta quininha. A mesma coisa aqui neste outro lado, onde nós vamos unir. Eu tenho aqui as correntinhas e o meu primeiro ponto. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui a cabecinha do meu primeiro ponto, ó, que está em cima dele, é essa daqui. Então, é neste daqui que eu vou pegar essa correntinha antes. Então, eu vou pegar sempre nas alcinhas de dentro. Então, nós temos a cabecinha do ponto formada por duas alcinhas, que formam um Vzinho. Nós temos essa e temos essa. Nós vamos pegar sempre nesta daqui de dentro, nesta, aqui nessa daqui, aqui. Então, sempre nessas alcinhas de dentro. Aqui eu já peguei, ó, a alcinha de dentro. Aqui eu tenho o primeiro ponto e um antes é esse daqui. Então, peguei aqui a alcinha de dentro. E aqui agora a mesma coisa, vou pegar aqui na alcinha de dentro deste daqui da quina, um antes da cabecinha do ponto. Peguei as duas aqui, eu vou laçar o fio do meu novelo e puxar, passando por dentro desta e por dentro desta daqui deste lado. Sempre vou começar pelo mesmo lado. Então, se vocês começarem deste lado, sempre peguem primeiro este e depois este. Primeiro esse, depois esse, e assim vai o caminho todo. Trouxe aqui mais pertinho para ficar mais visível. Então, agora, o próximo que eu vou pegar, ó, trabalhei neste daqui, eu vou vir aqui e pegar esta alcinha. Vir aqui do outro lado e pegar a alcinha de dentro também. Peguei as duas alcinhas aqui, ó, o fiozinho sempre eu vou deixar aqui pro lado de dentro. Então, ó, fiozinho aqui para dentro e para a parte de cima, para ficar mais fácil de pegar. Passo por dentro desta, passo por dentro dessa que é o outro lado e por dentro da laçadinha que já estava na minha agulha. Este primeiro, a gente precisa puxar aqui o fiozinho para ele prender bem. Agora, os próximos já fica bem mais fácil. Então, aqui agora, a próxima, passo por dentro dessa, laço o fio do novelo e passo por dentro de todas. Próximo ponto, esse lado, laço e passo por dentro. Aqui, ó, eu gosto de, às vezes, ir virando a agulha para ela passar com mais facilidade. Às vezes eu viro para um lado, às vezes eu viro para o outro, e ó, nossos pontos vão ficando assim. Vou fazer mais um aqui, ó. Pego essa daqui do outro lado, só a alcinha, tá? Laço, passo por dentro, e vai ficando assim. Aqui as nossas laçadas, procurem fazer do mesmo tamanho, para que elas fiquem proporcionais aos pontos que nós já temos aqui. E aí, façam o de vocês até chegar aqui na quina, para que eu mostre a união aqui dos squares, dos próximos squares, onde a gente vai ter aqui um cantinho com 4 squares. Estou chegando aqui em mais uma quina. Estou chegando aqui na minha primeira quina. Aqui eu vou fazer o último ponto, deixei para fazer com vocês. Então, ó, o último ponto aqui deste lado antes das correntinhas e o último ponto deste lado antes das correntinhas. Laço, passo por dentro e passo por dentro. Cheguei agora nas minhas correntinhas. Aqui eu só vou continuar, então, vou pegar a minha próxima correntinha. Ela está aqui de ladinho, é só a alcinha da correntinha. Deixa eu pegar ela inteira. Peguei aqui e vou pegar aqui deste lado. Então, peguei aqui deste lado também. Laço, passo por essa e passo por essa. Agora, cheguei para unir com os próximos squares. Eu só vou continuar da mesma forma como eu mostrei para vocês, que a gente começou aqui nessa pontinha. Então, olha, um antes, eu tenho aqui o meu ponto, aqui. Então, aqui começa o meu ponto. A minha correntinha que eu vou pegar é essa daqui. Então, ó, já vou pegar e colocar, ó, essa daqui neste ponto, só que a correntinha de dentro. Então, ó, aqui eu tenho o meu primeiro ponto e aqui a correntinha antes do meu primeiro ponto. Então, é nessa daqui que eu vou pegar. Aqui. Agora, eu laço o fio do novelo, passo por dentro
e passo por dentro. Aqui, ó, puxo um pouquinho o fio do novelo, aqui eu já fiz a união das pontinhas dos 4. E só vou continuar, agora eu pego aqui no primeiro ponto do lado de cá, laço e continuo. Assim como estávamos fazendo. Abriu aqui meu fio. Já tenho aqui, ó, a união das 4 pontinhas. Então, ó, as 4 pontinhas já unidas. Deixa eu puxar aqui e mostrar para vocês. Agora, esta outra parte, a gente vai unir, ó, quando a gente passar agora o fio pra cá. Então, estou fazendo aqui, eu vou continuar, fazer a mesma coisa quando eu chegar aqui, e a mesma coisa quando eu chegar aqui nesta outra quina também. E estou chegando aqui ao final de mais um. Aqui a quantidade tem que ser a mesma, tá? Como a gente vai unindo os squares exatamente no mesmo ponto, e eles têm a mesma quantidade de pontos, nós vamos sempre terminar aqui naquele pontinho das correntinhas, um antes de terminar. E aqui, olha, na quininha, acabei de pegar uma correntinha, e este aqui, como é a quininha, nós podemos até pegar mais um aqui, que é a nossa segunda correntinha, como a gente faz 3, para formar aqui essa última. Terminei aqui, vou puxar um pouco meu fio, vou deixar um pedacinho para depois a gente fazer o acabamento, e vou puxar para fora. Então, termino fazendo o último aqui. E ficou desta forma aqui a união dos meus squares. Por enquanto, eles estão presos por essa linha. Então, ainda estão soltinhos aqui. Estão unidos só aqui pelo meio. Aqui, estes fiozinhos eu vou deixar aqui, para depois a gente fazer o acabamento. E agora, nós vamos fazer a união aqui. Exatamente igual nós fizemos começando por aqui. Então, vamos começar fazendo aqui, subindo, fazendo aqui e subindo. E aqui, gente, eu já comecei aqui embaixo, e aqui é só para dizer para vocês que, ó, a gente não tem mais eles abertos, né? Porque eles estão presos aqui. Então, o fio, a gente precisa deixar mesmo ele aqui por dentro. Uma forma, assim, de deixar, talvez que fique mais fácil para vocês, até a gente chegar mais lá pra pontinha, é puxar um pedaço aqui pra cá, ó, segurar assim, e a gente ir fazendo assim, ó, terminei de puxar aqui, só preciso identificar bem aqui onde estão os pontos. Então, ó, pego aqui desse lado, laço o fio do novelo, passo por dentro, passo por dentro, passo por dentro. Venho no próximo, deixo esse fiozinho, olha, aqui pra cima, por dentro e pra fora, porque a gente precisa que ele fique aqui pra parte de baixo. Então, ó, puxei um pedacinho aqui, estou fazendo com ele aqui até chegar pra cá. Então, façam aí, quando chegar aqui na junção, eu vou mostrar pra vocês como fazer também. E cheguei aqui no final, vou pegar aqui, que é o último antes do ponto. Então, os últimos dessa quina. Passo por dentro dessa, por dentro dessa. E agora, já vou vir aqui para o próximo. Então, a gente simplesmente vai pular este daqui. Então, o próximo aqui que eu vou pegar, olha, eu tenho esses dois aqui, e um antes da correntinha. Então, ó, esse e esse, e esse e esse. Que esse daqui é bem o da quininha. Eu posso pegar ele aqui, que ele ainda não foi pego, e nem este. Passo aqui por dentro dos dois, ó, passei por cima, só continuo. Agora, cheguei aqui naquele que é um antes do ponto alto. Também pego um de cada lado, passo por dentro. E agora, cheguei no primeiro, na cabecinha do primeiro ponto alto. Aqui, aqui, laço, passo por dentro e passo por dentro. E assim, continuo até chegar aqui na pontinha. Terminei de fazer agora aqui, então, já fiz aqui e fiz aqui, unindo todos os nossos squares. E estou com as pontinhas aqui, que depois nós vamos fazer o acabamento. E agora, aqui, nós vamos fazer uma volta sobre os squares
Aqui eu já tenho essa outra parte, que é a parte que nós começamos, ela já está pronta. Eu fiz aqui 2 voltas e vou mostrar para vocês como fazer, para que ela fique certinho e faça a junção aqui para ficar bem retinha. E aqui, para começar, na minha quina, eu vou usar a agulha número 4 e o fio que estávamos trabalhando, o fio azul, para dar a volta. Aqui na quina, eu vou começar prendendo o meu fio e fazendo um ponto baixo. Então, eu laço o fio do novelo, trago aqui para cima, passo o fio menor por cima do fio maior, para não ficar abrindo aqui o meu ponto, laço e passo por dentro. Aqui fiz equivalente a um ponto baixo. Agora, já aqui na primeira cabecinha do meu ponto, eu tenho os 3 pontos aqui. Então, aqui a cabecinha do ponto. Eu vou pegar aqui na cabecinha do ponto, as 2 alcinhas, e vou fazer o ponto baixo. Vir no próximo ponto, na cabecinha também, e fazer outro ponto baixo. E vou caminhar com pontos baixos, ponto sobre ponto. E aqui mesmo onde eu tenho os vãos, eu vou continuar fazendo um ponto baixo, pegando na cabecinha de cada ponto, também sem fazer nos vãos. Pegando a cabecinha mesmo do ponto, ó, a cada vão. Aqui eu tenho ponto, e aqui onde eu tenho o vão, eu tenho a cabecinha desse ponto aqui. Então, vou pegar na cabecinha do ponto e fazer o ponto baixo, até a gente chegar aqui na quina. Cheguei aqui na quina dos meus squares, aqui na quina do meio, eu vou fazer um ponto baixo sobre o vão. Então, ó, eu trabalhei aqui até a cabecinha deste último ponto. Então, ó, o ponto está aqui, a cabecinha dele está para cá. Então, trabalhei aqui neste último, agora eu cheguei aqui no vão. Então, no vão, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo também aqui no meio. Então, onde eu fiz esses pontos aqui, onde nós fizemos a união do square. Então, vou colocar aqui na última correntinha que eu tenho, a última ou a primeira de vocês, se estiver do outro lado, e vou pegar aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Aqui tragam um ponto para que ele fique mais ou menos da altura que a gente está fazendo, não deixem ele muito para baixo, para não ficar desnivelado. E aí, continuando, eu venho no próximo vão e faço ponto baixo. E vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final da carreira. Então, aqui, novamente, eu vou passar por mais uma quina, faço um ponto baixo aqui dentro, faço um ponto baixo aqui sobre o relevo, onde a gente fez a união, outro ponto baixo aqui dentro do espaço e continuo até chegar nessa quina. Aí, eu encontro vocês aqui. Cheguei aqui na quina, e aqui na quina agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo, para formar aqui uma quina. E vou continuar fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, também aqui exatamente da mesma forma. Então, continuo caminhando, a mesma coisa quando chegar aqui nas minhas quinas, vou fazer um ponto baixo aqui dentro desta, um ponto baixo aqui sobre o último ponto que nós temos aqui da união dos squares e mais um aqui dentro. Aqui, gente, não se esqueçam, quando vocês fizerem o ponto baixo, ó, nós vamos fazer um aqui e um aqui. Não se esqueçam de pegar também na cabecinha deste primeiro ponto que nós temos aqui, ó. Aqui onde eu já fiz, ó, eu fiz aqui, ó, fiz aqui no meio, fiz aqui no espaço e eu tenho que pegar também a cabecinha deste primeiro ponto que está aqui, tá? Então, fica assim, ó, assim. Não se esqueçam de pegar este ponto aqui também. E aí, vocês façam o de vocês, completando, seguindo toda a sequência. Toda vez que a gente chegar aqui na quina externa, a gente vai fazer essa daqui. Um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo aqui dentro deste vão. E aqui a sequência da parte reta, assim como eu falei para vocês. Então, façam aí o de vocês. Nós temos no total aqui 4 quinas, e a gente vai fazer até chegar aqui nesta última quina, que foi onde nós começamos o nosso ponto baixo. Peguei aqui na minha última quina, já dei a volta completa,
E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo, as duas correntinhas, uma e duas, e aqui eu cheguei naquele ponto inicial onde nós começamos. Então, aqui dentro eu já fiz um ponto baixo, aqui dentro do vão. Então, vou vir aqui nesse segundo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito aqui, eu já tenho a minha quina também e fiz uma cabecinha aqui para o ponto baixo. Agora, aqui dentro ainda de onde eu estou, que vai ser o meu primeiro ponto, eu já vou laçar e fazer uma correntinha, equivalente ao meu primeiro ponto baixo. E vou começar aqui, a partir do meu segundo, fazer uma sequência novamente de pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui a gente só vai dar a volta em pontos baixos, um sobre cada ponto, aqui também onde nós fizemos, nas uniões, nós temos agora pontos baixos até a quina. Então, aqui na quininha onde eu tinha feito as correntinhas da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, uma e duas, e mais um ponto baixo aqui dentro. E já começar no ponto baixo do ponto seguinte, continuando meus pontos baixos. Então, aqui eu continuei com a minha quina. E nós vamos continuar, então, aqui toda a volta, e toda vez que a gente tiver a quina, são 4 quinas, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, até chegar no ponto inicial. Cheguei na minha última quina, vou fazer a quina, então, um ponto baixo, duas correntinhas, uma e duas, e aqui nesta quina eu vou fazer outro ponto baixo. E agora, já posso unir com o primeiro que nós fizemos aqui, o nosso primeiro ponto baixo. Então, aqui eu vou soltar o meu fio, vou cortar, puxar o meu fio para fora, e aqui nós vamos fazer o acabamento no segundo ponto. Então, eu tenho aquela primeira correntinha do primeiro que nós fizemos e a cabecinha do segundo. Eu vou vir aqui na cabecinha do segundo, puxar o meu fio lá para trás, trazer de volta aqui para frente, laçar, passar por dentro, e aqui eu voltei para dentro de onde eu estava, da correntinha, ou melhor, do ponto, do último ponto baixo, e vou chegar aqui, passando por dentro dos meus pontos, chegar até este outro ponto. Ou melhor, o outro fio que eu tenho aqui. E aqui eu vou dar os dois nozinhos. E já posso fazer o acabamento escondendo os fios. E já tenho aqui a minha lateral, meu trabalho totalmente pronto, a lateral da bolsa, já completo para que a gente possa fazer a união. Então, vocês fizeram aí de um lado, vocês vão fazer também do outro lado. Aqui o meu já está pronto. Nós vamos fazer agora as laterais da bolsa. A lateral da bolsa, eu vou deixar exatamente ela na cor, não vou fazer com square. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer também a lateral com square, utilizando a mesma quantidade que nós fizemos. Então, aqui para a lateral, se vocês quiserem fazer com o square, vocês podem incluir aqui mais 2 quadradinhos para a lateral e mais 3 quadradinhos para a parte de baixo aqui e mais 2 desse lado. Então, aqui, ao total, nós vamos ter mais 7 quadradinhos, 2 de cada lado e mais 3 embaixo. Mas aqui para minha bolsa eu escolhi que eu quero a evidência na parte da frente e na parte de trás da bolsa. Eu não quero aqui nas laterais evidenciar o square, então por isso que eu quero que o contraste realmente seja aqui. Eu vou fazer as laterais nesta cor aqui que nós estamos trabalhando as emendas. Eu vou começar fazendo 16 correntinhas, então laço aqui sobre a minha mão, pego o fio, trago para cá, dou uma giradinha e tiro os meus dedos, puxando o fio para baixo. Prendi aqui na agulha, eu vou fazer 16 correntinhas. Então, 1, 2, 3,
Cada vezinho deste que se forme uma correntinha, eu não considero esta laçadinha, este nozinho inicial, e nem esta laçadinha que está na minha agulha. Então, aqui eu já tenho 3, 1, 2 e 3. E vou fazer no total 16 correntinhas. Trabalhei aqui as minhas 16 correntinhas, aqui a parte da frente da correntinha, e nós vamos trabalhar na parte de trás das correntinhas, onde eu tenho esses nozinhos na parte de trás. Então, estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4. Os nozinhos. Na frente eu tenho os vezinhos que se formam e atrás eu tenho esses nozinhos. Então, é aqui que eu vou trabalhar. Então, aqui eu tenho a linha presa na minha agulha, tenho o meu nozinho logo aqui de onde sai o meu fio. Eu vou trabalhar no quarto, então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui no quarto nozinho, vou laçar, pegar o nozinho, só a alcinha do nozinho. Laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Então, vou trabalhar aqui com pontos meio altos. Laço, venho no próximo nozinho, pegando só a alcinha do nozinho, trago para cima, laço, tiro todas de uma vez. E vou completar aqui toda essa minha carreira em pontos meio altos até o final. Terminei aqui a minha primeira carreira, trabalhei até a última correntinha, e aqui, aquelas correntinhas que nós pulamos, elas são equivalentes a 1 ponto. Então, aqui eu fiquei no total com 14 pontos. Então, começando aqui por ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos meio altos, considerando aqui as correntinhas também. Agora aqui, nós vamos fazer uma correntinha de virada, laço, faço uma correntinha, viro meu trabalho. E aqui eu tenho esse detalhezinho que o ponto meio alto faz, e eu vou trabalhar nas cabecinhas do ponto. Então, aqui, pegando as 2 alcinhas da parte de cima. Então, aqui eu vou laçar. Eu tenho a correntinha, eu não trabalho na correntinha que eu fiz, que é só para virada, para eu conseguir trabalhar logo no primeiro ponto. E vou vir no primeiro ponto, laço, trago para cima, laço e tiro todas de uma vez. Fiz aqui o ponto meio alto, vou vir no próxima correntinha, no próximo ponto, ó, pegando as 2 alcinhas e fazendo outro ponto meio alto. Então, façam aí o de vocês, ponto meio alto, até chegar no final, aqui onde eu tenho as correntinhas que eu vou mostrar para vocês. E quando a gente trabalha em carreiras assim, de ida e volta, eu recomendo muito que vocês contem os pontos cada vez que vocês fizerem, para se certificar de que vocês não estão esquecendo do último ponto, ou até mesmo começando no lugar certo. Porque isso faz toda a diferença para que a nossa peça fique certinha. Então, temos que ter 14 pontos em todas as nossas carreiras. E eu cheguei aqui no meu último ponto para fazer, ó, meu penúltimo, vou fazer aqui o penúltimo. Então, ó, sempre contem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu tenho, olha, as correntinhas que a gente tinha feito, que a gente pulou. Eu vou vir aqui nessa segunda, ó, a primeira está aqui, eu vou vir na segunda para que fique mais retinho. Eu vou colocar aqui no meio da alcinha e trazer para cima e fazer o ponto meio alto. E agora sim, aqui eu completei os meus 14 pontos. Novamente, vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e começar no meu primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas de cima, fazendo o ponto meio alto. Então, fiz o primeiro, vou contar sempre até 14, e o meu último sempre vai estar um pouco viradinho assim, ó. Estão vendo que o ponto está aqui? Eu também preciso, quando chegar no último, pegar as 2 alcinhas aqui, para fazer o último ponto. Então, nós vamos crescer a nossa peça aqui, sempre fazendo 14 pontos. E eu fiz aqui a primeira parte da lateral da minha bolsa, e no meu, eu fiz aqui um total de 20 centímetros, que é equivalente à nossa parte aqui da lateral. Então, aqui até a ponta eu tenho exatamente 20. Aí, vocês só confirmem se está certinho aqui, olha, o mesmo tamanho. Então, eu tenho 20 centímetros, está certinho aqui as minhas pontas.
para que a gente consiga deixar bem bonitinho, bem certinho. Então, confiram aí o de vocês, a minha deu aqui 20 e ela deu um total aqui de 22 carreiras. As carreiras eu conto aqui separadas, aqui estão vendo esse detalhe? A cada detalhe desse eu tenho 2 carreiras, então aqui eu tenho aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12... E aqui eu tenho, então, no total, 22 carreiras. Agora, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer ela ser a parte da lateral, e agora nós vamos fazer a viradinha para a parte de baixo da bolsa. Então, essa parte a gente vai fazer diferente, para que ela tenha aqui uma divisória, uma divisão. Então, eu aproximei aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer agora. Então, vou fazer a correntinha de virada e vou virar. Aqui a gente está trabalhando na cabecinha do nosso ponto. Então, conforme a gente faz o ponto meio alto, a gente laça, vem aqui na cabecinha e pega as 2 alcinhas da cabecinha. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos laçar para fazer o ponto meio alto, só que a cabecinha que nós vamos pegar não é mais aqui, essa daqui de cima. Nós vamos pegar nesta daqui de dentro. Estão vendo aqui? Que ela também forma a cabecinha, como a gente faz o ponto alto, ou melhor, como a gente faz o ponto meio alto, ela faz também como se fosse uma correntinha aqui desse lado. Então, é aqui que a gente vai pegar. Então, ó, lacei, venho na primeira, eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui, ó. Aqui, estão vendo aqui? A minha cabecinha continua aqui, uma alcinha da cabecinha continua aqui. Eu vou pegar só essas 2 alcinhas. Então, eu laço, trago pra cima, laço, tiro todas de uma vez, laço, venho na próxima. Então, ó, aqui deitada, essas 2 alcinhas. Laço, trago pra cima, tiro todas. Laço, venho na próxima, pego aqui. Então, sempre essas daqui que estão deitadas aqui, ó. Aqui, eu vou ficar com um detalhe de um fiozinho. Eu vou fazer mais um pouquinho para mostrar para vocês que vocês vão perceber esse detalhe que ela vai formando uma paredinha. Aqui como ficou. Estão vendo, ó? Eu estou com a peça aqui, minha peça começou a ficar levantada. Dá para perceber, olha? Eu fiz um pezinho para ela aqui, então ela fica com essa separação, ó. Deixa eu colocar assim de lado que vocês vão conseguir perceber. Ó. Estão vendo? E aí, a gente consegue deixar mais firminha, sem ficar arredondado. Ela fica quadradinha, sem a necessidade que a gente tenha que fazer 3 peças separadas. Então, assim, a gente consegue fazer uma peça única dessa parte aqui, que vai na lateral da bolsa inteira. Então, fiz aqui essa parte. Agora, nós vamos fazer a parte que completa aqui, que seria o chão da nossa bolsa, né? A parte do fundo da nossa bolsa. E aí, nós vamos fazer na medida também que nós temos aqui de fundo. Deixa eu pegar aqui dessa parte. Olha, está dando aqui no meu 30 centímetros, tá? Então, aqui nós fizemos para essa lateral aqui. E agora, nós vamos fazer aqui, essa parte aqui de baixo. Agora, façam aí a de vocês, mais carreiras até dar um total de 30 centímetros. Aqui, gente, eu já subi a segunda parte da nossa bolsa, que é a parte do fundo. E nós precisamos agora fazer mais uma lateral aqui, que é a segunda lateral. Então, essa minha primeira parte aqui, eu fiquei com 20 centímetros e um total de 22 carreiras. Essa parte aqui do meio, que é a parte do fundo, eu fiz aqui até, por enquanto, 33 carreiras e fiquei já com 30 centímetros, que é o tamanho que eu preciso. Então, olha, aqui da pontinha onde nós fizemos, sabe, do detalhe que nós fizemos aqui, eu tenho 30 centímetros, ó, até um pouquinho menos, ó, da pontinha mesmo aqui do detalhe, ó, eu fiquei com 29 centímetros e meio. Eu vou precisar fazer mais uma carreira, estou mostrando assim para vocês, nesta carreira, para mostrar que o detalhe que a gente precisa fazer, ela precisa estar do outro lado. Então, ó, a gente tem aqui o detalhe, lembra que a gente pegou de assim? Para que a gente consiga fazer esse detalhe, ele está para cá. Então, se eu fizer o detalhe para cá, eu vou fazer
uma ponta para cá e uma ponta para cá, não vai dar certo. Então, eu preciso que a minha carreira termine com a ponta virada aqui para dentro, que é o lado de dentro. Então, ó, que esse detalhe desses pontos aqui estejam pro lado de cá. Então, eu preciso fazer necessariamente mais uma carreira aqui para que esse detalhe fique do outro lado. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer mais uma carreira aqui para completar exatamente os meus 30 centímetros. Caso vocês tenham aí, vocês podem fazer, às vezes pode ser que não dê exatamente os 30 centímetros exatos, mas um pouquinho de diferença de milímetros aí que seja, para mais ou para menos, vocês ajustem para que vocês consigam fazer, ó, com esse detalhe, agora uma carreira a mais para virar para cá, certo? Pra gente ficar com o detalhe desta forma. Então, vou fazer aqui mais uma carreira pra gente conseguir fazer esse detalhe que a gente fez do outro lado. Cheguei aqui ao final, agora sim, com uma carreira a mais, o meu detalhe agora está para dentro para que a gente consiga subir a lateral, tá? E agora sim, olha, eu tenho exatamente 30 centímetros. Então, façam sempre pelas medidas. As carreiras, a gente às vezes tem um ponto com uma tensão um pouco diferente. Então, pode ser que a carreira de vocês dê mais, dê menos. Não tem relevância a quantidade exata de carreiras, tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Mas o importante aqui que eu quis mostrar para vocês é que vocês precisam terminar com esse detalhe para dentro, para que agora sim a gente consiga subir aqui a lateral. Então, eu vou fazer a correntinha de virada. Ó, vou virar pra cá. Aproximei aqui para vocês poderem ver bem. E agora sim, eu laço e vou pegar aqui os dois da lateral. Ó, meus pontos, a cabecinha do ponto está aqui e eu trabalho sobre os pontos da lateral. Exatamente como a gente fez ali a carreira para fazer aquele desnível. Então, ó, pegando na lateral do meu ponto meio alto. E aqui, novamente, eu vou fazer os 14 pontos meio altos, só que agora fazendo aqui de lado. Tá? Então, vou completar aqui, ó, e a gente vai ficar com um detalhe aqui, e ele vai ficar do mesmo lado, do lado certinho que eu preciso aqui, para que a minha lateral suba desta forma. Terminei aqui a minha terceira parte. Então, a minha terceira parte ficou aqui, ó, o detalhe está aqui. Então, aqui eu tenho 20 centímetros, aqui eu tenho 30 centímetros e aqui eu tenho mais 20 centímetros, que é exatamente o que nós vamos fazer assim, que é o formato da lateral da nossa bolsa. Agora, nós vamos prender aqui na lateral da bolsa. Aqui, olha, eu terminei a minha carreira, vou puxar um pouquinho o fio para não soltar e posso deixar o fio ainda aqui na agulha. Ou melhor, o fio preso ainda no novelo. Vou pegar uma das partes, as minhas duas partes são iguais, então posso pegar qualquer uma e começar também aqui escolher uma das quinas. E eu vou prender aqui para facilitar já, ó. Essa primeira parte, que é essa primeira parte que nós temos aqui da lateral. Então, o meu detalhe está aqui, eu já vou prender o meu detalhe aqui na pontinha. Então, ó, bem na quina e aqui na quina do meu detalhe, para me limitar, que esse é o espaço que eu tenho para trabalhar aqui, ó. Então, aqui dentro, eu vou deixar paralelo, ó, comecinho do meu trabalho está aqui. E eu vou juntar aqui para facilitar na hora que a gente for puxar os pontos. Porque de um lado, não tem diferença. A gente, aqui deste lado onde a gente tem a lateral, não tem problema onde a gente pega. O importante é que a gente sempre caminhe utilizando aqui os pontos para que fique proporcional. Então, aqui já coloquei meus marcadores. E nós vamos começar da seguinte forma agora aqui, essa parte da lateral. Nós temos aqui a parte de cima do nosso trabalho, que é a parte onde a gente tem as flores, e essa parte de cá. Nós vamos começar aqui descendo aqui por essa parte. Nós vamos fazer o nosso trabalho daqui, aqui na lateral, na parte da lateral. Então, ó, já prendo aqui a minha agulha, o meu fio, prendo aqui.
E aqui eu já vou pegar logo na quina, ó, deixo o fio aqui pra trás, venho aqui na quina, onde nós temos as correntinhas. Aqui onde nós fizemos as correntinhas, eu já dou a minha primeira laçada. Laço meu fio, ó, o fio do novelo ainda está aqui. Eu laço meu fio, passo aqui por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. E aqui nós vamos pegar o ponto da lateral. Então, quando a gente pegar aqui deste lado, nós vamos pegar o ponto aqui na cabecinha do ponto, como se a gente estivesse trabalhando aqui, ó. Estão vendo que a cabecinha está pra cá, está aqui? Nós vamos entrar, ó, pegando as duas alcinhas da cabecinha. Então, vou colocar aqui do lado. Já estou sair com meu fio aqui, já venho na primeira cabecinha, ó. Deixa eu alinhar bem aqui. Eu posso começar por essa daqui, ó. Ainda vai estar aqui dentro das correntinhas, para que a gente faça bem a quina. Laço o fio do novelo, vou passar por dentro desta e por dentro desta que está na agulha. Vindo para a próxima, eu vou pegar aqui desse lado, pegar aqui a cabecinha do ponto, laço e passo por dentro. Venho aqui na próxima, ó, pego a cabecinha do ponto e passo por dentro. Aqui nós vamos formar um cordão de correntinhas também na lateral. E aqui nesta parte de cá, onde nós temos a cabecinha, nós vamos estar fazendo nozinhos. Nós vamos estar passando nossa agulha, ó, aqui dentro onde nós temos a cabecinha, aqui, aqui. Então, nosso fio vai caminhar desta forma aqui neste lugar. E desse jeito que a gente faz aqui, nós vamos estar construindo, nós vamos ter esta lateral aqui das cabecinhas que vai se manter preservada e vamos criar mais uma cabecinha de pontos aqui, ó, como se a gente tivesse duas cabecinhas, ó, uma de cá e uma de cá. E assim vai formando a nossa quina. Então, para ficar mais fácil quando a gente for fazer esses pontos, ó, não há um lugar exato aqui onde a gente colocar. A gente só precisa colocar um na frente do outro mesmo, para que ele chegue no final aqui certinho. Por isso que os marcadores são importantes para que a gente segure na frente um do outro para fazer certinho. Se vocês não tiverem marcador, podem colocar também um pedacinho de fio e dar um nozinho para prender, depois vocês soltam. E ó, vamos lá. Pego aqui um fiozinho pelo menos, venho na lateral ponto por ponto. Então, ó, caminho aqui, passo por dentro, passo por dentro. Ó. Deixando elas paralelas assim, fica bem mais fácil de a gente construir aqui essa lateral. É bem simples, não tem um lugar exato, então, ó, vou pegar aqui e vir pro próximo. Eu tenho que pegar pelo menos um fio aqui da lateral, para prender a minha lateral, com a parte aqui da cabecinha dos pontos. E aí, eu faço ponto baixíssimo, vou caminhando com o ponto baixíssimo aqui, ó. Estão vendo como é simples? É bem automático mesmo, a gente já coloca a agulha e já sai aqui do outro lado, ó. Como está ficando aqui, estão vendo, ó? A gente vai fazendo uns nozinhos aqui, que ele vai caminhando entre as cabecinhas. E aqui a gente constrói também, deste lado, mais um cordãozinho. Aqui o cordãozinho, é bom que a gente deixe sempre as laçadinhas do mesmo tamanho, para que fique proporcional. E é isso, gente, eu vou caminhando aqui até chegar lá embaixo. Não tem muito segredo, é só para unir mesmo. E vou trabalhar, o que eu preciso trabalhar é um ponto sobre ponto das cabecinhas que eu tenho aqui, até chegar aqui na quina. E terminei de fazer já aqui essa primeira lateral, ficou assim. E agora, cheguei aqui na minha primeira quina. Então, pego aqui na quina, estão vendo que o meu detalhe está logo aqui? Então, é aqui que eu vou deixar a viradinha. Peguei aqui na quina e vou pegar também aqui, ó, aqui eu cheguei na parte das correntinhas. Aqui eu não preciso pegar na alcinha, eu posso pegar aqui dentro, aqui da correntinha mesmo. Pego aqui na lateral,
faço aqui. E aqui que já é, ó, meu detalhe está aqui, já é a segunda parte aqui do meu detalhe, eu vou vir na quina também. Porque assim eu consigo deixar a quina com duas partes, uma parte aqui do lado da lateral de cá e uma parte aqui de baixo. E já começo aqui também a fazer essa parte. Já venho aqui no primeiro, também ainda aqui dentro, meu fio aqui, e vou puxar pra cá. E começar a fazer agora aqui essa parte da parte de baixo. Aqui só confirmem se a quininha ficou, olha, certinha. Com a parte da virada, ó. Estão vendo ela aqui? E a minha quina aqui. E aqui agora só vou continuar fazendo ponto sobre ponto, até chegar nessa outra quina também, ó. Aqui eu também vou colocar os marcadores pra chegar, de repente a gente acabar não puxando, fazendo demais pra não ter que voltar. Então, ó, já coloco aqui, prendo com os marcadores aqui também pra facilitar, deixando aqui a ponta, o detalhe que eu tenho, bem na quina, pra depois fazer essa parte aqui também. Então, aqui é só a mesma coisa nós vamos fazer e aqui também, até chegar nessa outra pontinha. Cheguei aqui na lateral, então subi aqui. E agora, eu já posso cortar o meu fio. Deixo um pedacinho para fazer também o acabamento. Puxo o fio para fora. Encerrei aqui no último. E ficou assim, toda a minha volta. E ela fica bem grossinha. É bom, porque conforme ela fica grossinha, ela dá um pouco de estrutura, até para nossa bolsa ficar um pouco mais firme. É como se ela tivesse construído uma parede mesmo aqui. Ela não tem a estrutura para ficar em pé sozinha, ainda com uma parte só, mas quando a gente fizer a segunda, ela vai ter até a estrutura, ó, até ficou de pé, porque ele forma um cordão mais grosso, um cordão bem reforçado mesmo, para fazer aqui as laterais. E ficou desta forma, aqui, ó, vendo por dentro, já está toda unida. E nós vamos colocar agora a nossa próxima parte. Ó, fica como se fosse uma caixinha. Estão vendo? Por mais que seja barbante, que seja um fio mais maleável, ela fica com estrutura, fazendo dessa forma. Deixa eu mostrar aqui como ficou, ó. Só dar uma voltinha aqui para vocês poderem ver como que ela ficou. E agora, a mesma coisa que nós fizemos nessa, nós vamos fazer agora com a outra parte. Então, aqui está minha segunda parte. Também vou colocar os marcadores. E aqui eu já prendi com os marcadores, aqui essa primeira parte, para eu saber exatamente até onde eu posso ir, o espaço que eu tenho. E aqui, como nós não temos o fio de continuação, nós vamos anexar um fio. Então, ó, deixo um pedacinho, venho aqui bem na pontinha mesmo, e aqui nas correntinhas, na quina de correntinhas. Pego o fio, laço, trago ele pra cá. E aqui só, lembrem-se que a gente faz colocando o fio menor por cima do fio maior. Eu gosto de fazer assim, porque aí ele não abre esse meu pontinho que está aqui, ó. Então, só deixo ele pra cá, não preciso esconder ele ainda. Que eu posso até juntar depois com esse fio pra ir fazer o arremate. Então, ó, daqui já saiu o meu fio, já venho pro segundo aqui, pra segunda parte, esse segundo fiozinho que eu tenho aqui, e já pego a cabecinha do ponto aqui, essa primeira que eu tenho, do primeiro ponto, depois das correntinhas. E já começo daqui, fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho que nós fizemos do outro lado. Exatamente igual por toda a volta. Conforme vocês forem fazendo, já vão colocando aí os marcadores para ter delimitada, né, a parte que vocês podem fazer e até chegar aqui na última pontinha. Cheguei aqui no final e olha, gente, como ela pegou estrutura. Ela está de pé sozinha. Então, ela pega a estrutura com essa borda que a gente acaba fazendo. E eu cheguei aqui, fiz então aqui toda a minha volta. Cheguei aqui na ponta.
E agora aqui, ó, meu fio está saindo daqui de fora. Nós vamos começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta aqui, só para fazer um acabamento na nossa bolsa. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Estou aqui na bordinha. Eu vou começar fazendo uma correntinha, só para deixar ele mais, essa pontinha aqui, mais certinha, mais para cima. Então, fiz uma correntinha aqui a mais, já venho nesse primeiro ponto que eu tenho aqui. Em todas as cabecinhas, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, ó, laço, passo por dentro. Venho aqui no próximo, laço, passo por dentro. Próximo, laço e passo por dentro. E assim eu vou fazer uma bordinha, ó. Estão vendo que a correntinha que a gente fez, ela ficou aqui para ajudar a deixar para cima, não ficar ondulado. E agora a gente vai caminhar por toda a volta, fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer uma quina com vocês para vocês verem como será feito. E cheguei aqui na quina e nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui neste ponto que eu tenho aqui, ó, que é desse cordão aqui. Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo aqui. E agora, neste outro que eu tenho aqui, antes desse ponto, ó, meu primeiro ponto baixo está aqui. Então, eu vou pegar aqui, deste outro lado, aqui, e fazer outro baixíssimo aqui. Agora sim, cheguei no ponto baixo. Baixíssimo. E continuo o baixíssimo aqui por toda a volta. E toda vez que eu tiver a quina, eu vou fazer esse acabamento aqui. Cheguei aqui na ponta, depois de já ter dado a volta toda completa. Agora, eu vou puxar o fio para fazer o acabamento. Então, corto, puxo meu fio para fora, com a agulha menor, e eu puxo o fio aqui para frente, venho aqui na correntinha que nós fizemos, daquela última que nós fizemos, vamos pegar aqui dessa alcinha, jogar o nosso fio aqui para frente e voltar exatamente para o lugar de onde nós saímos. Então, eu dou um jeito aqui, ó, de colocar aqui por trás e entrar aqui nessa correntinha, que foi a última de onde nós saímos. Peguei aqui, vou voltar, então, o meu fio. Então, laço ele e trago ele aqui para trás. E dessa forma, ó, a gente faz uma continuidade aqui, junto com a correntinha. E este fiozinho aqui, nós vamos fazer o acabamento agora e esconder. Por dentro da bolsa, nós temos vários fiozinhos que nós deixamos, que foram das junções. Nós vamos aproveitar onde nós temos, por exemplo, 2 fiozinhos, eu já vou dar 2 nozinhos. E trazer os fiozinhos aqui por dentro, esconder, cortar e passar a colinha. E aonde, por exemplo, nós temos um único fiozinho, o acabamento que eu gosto de fazer é assim. Eu gosto de abrir o fio. Se a gente tem um fio, por exemplo, de 6 fios, eu vou abrir 3 para um lado, 3 para o outro. Vou passar por dentro, pelo menos aqui, de um fio. Uma parte eu passo por dentro do fio, dou 2 nozinhos, escondo e corto e passo a colinha. Tudo pelo lado de dentro, a gente vai fazer todos os acabamentos pelo lado de dentro, com todos esses fiozinhos, esses pedacinhos que nós temos. Terminei de fazer aqui os meus devidos acabamentos. Já todos por dentro, tudo já feito, já bonitinha. E agora, nós vamos colocar a alça da nossa bolsa. Eu vou utilizar aqui esta alça, deixei até aqui a embalagem que eu comprei mesmo. Eu comprei na Marlene Aviamentos e ela está como argola 130 milímetros com 2 de embuia, que é a cor. Ela é de plástico e eu paguei R$ 8,00, ó, é meia argola, tá?
Eu vou deixar depois os contatos aqui, eles têm o WhatsApp, essa loja, não é publi, tá, gente? Mas só para que vocês achem realmente, caso vocês queiram, onde eu comprei. Eu vou deixar na descrição do vídeo os telefones de contato deles. Aqui eu já coloquei uma alça para ver para vocês quanto que a gente separa mais ou menos de fio. Então, uma alça já tá colocada e eu vou mostrar agora como colocar a alça aqui do outro lado. A alça, eu fiz ela na metade, exatamente na metade. Então, pensando que a parte que eu tenho para colocar é daqui até aqui, eu peguei aqui no outro, do outro lado, aqui um antes do meinho e um antes aqui também do meu meinho, fui até aqui. Então, é aqui que eu vou começar. Eu utilizei aqui uma agulha de tapeceiro e separei aqui um pedaço de fio de mais ou menos 1,80 m. O lugar aqui onde eu vou pegar o meu fio, aqui eu tenho o ponto baixíssimo aqui na frente e tenho a cabecinha do ponto aqui em cima. Ele forma esse cordão de correntinhas aqui e o cordão de correntinhas aqui na frente. Eu vou pegar este aqui de cima. Então, aqui no ponto onde eu vou pegar, vou colocar a agulha pra cá. Se vocês conseguirem, podem até pegar esse nozinho aqui da parte de trás. Se ficar difícil, não tem problema, mas se vocês quiserem pegar, por exemplo, mais um fiozinho além do fiozinho que a gente tem aqui do ponto baixo, podem pegar, ó, no meio do ponto que ele fica com três fios segurando. E aí, eu vou puxar pra cá. Vou deixar uma pontinha aqui para fazer o acabamento. E vou dar a volta aqui na minha alça. Então, passo por dentro, assim, seguro a alça, passo aqui por dentro, de trás pra frente. E agora, eu vou voltar no lugar de onde eu saí. Então, aqui dentro do mesmo espacinho, venho aqui, ó, coloco o meu fio saindo do mesmo lugar. E puxo. Passei aqui por dentro, prendi. Agora, eu vou voltar novamente por dentro do mesmo lugar, trazer o meu fio e eu vou passar novamente aqui dentro. Então, ó, na segunda vez, o ponto já está no lugar certo, ele já acaba saindo no lugar certo se a gente coloca por dentro do ponto. E vou colocar do lado. Então, eu vou preencher aqui do lado da laçadinha onde eu já coloquei. Então, esse primeiro a gente puxa um pouco para ficar bem preso e prendo aqui do lado. Agora, o próximo eu vou puxar, passar aqui por dentro novamente. Vou vir aqui no Vzinho, no próximo, ó, eu fiz nesse, trabalhei nesse, o próximo é esse daqui, ó, do lado. Eu vou fazer 2 laçadas sobre cada ponto. Dentro de cada ponto aqui de base, eu vou passar 2 vezes. Vou pegar aqui de novo, só para eu conseguir pegar aqui por dentro do ponto, ó. Aqui eu consegui pegar um nozinho. E vou passar por dentro. Aqui com a minha terceira laçada e vou passar mais uma dentro do mesmo ponto. Coloco aqui, ó, já saí no mesmo lugar. E puxo o meu fio. Vou fazer mais um para vocês verem. Puxo o fio para cá, para esse lado. Venho no próximo, ó, o meu próximo Vzinho está aqui. Pego ele aqui. Aqui atrás, vou olhar se eu consigo pegar aqui um nozinho também. Então, conforme a gente for fazendo, vai ficando mais fácil, ó. Peguei o nozinho. E vou fazer 2 vezes também. Passei uma, ó, bem firme. Vou passar outra aqui dentro. Venho dentro do mesmo lugar, jogo meu fio e prendo. E é assim que nós vamos prender a nossa alça. Eu vou dar aqui as voltas. Ó. Está preso, deixando bem rente, 2 dentro de cada um. Caso vocês prefiram, vocês podem até colocar 3 dentro do mesmo ponto, se vocês quiserem que ela fique um pouco mais preenchida. Com 2, ela ficou assim, dessa forma.
Mas caso vocês queiram, podem colocar aí 3 dentro de cada ponto. Nós vamos fazer isso até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final para passar a segunda alça e aqui sobraram as pontinhas do meu fio. Então, o pedacinho que sobrou foi esse. Agora, eu só vou abrir o meu fio aqui em 2, fazer os nozinhos e esconder o fio aqui, a mesma coisa aqui deste outro lado. E a bolsa está pronta, gente, olha que maravilhosa que ela ficou. E aqui eu coloquei a etiquetinha com o próprio fio que eu trabalhei. A etiquetinha é uma forma de identificar o trabalho da gente e também visualmente ela fica bem bonita, dá um detalhe bem elegante. Caso vocês tenham, fica bem legal também. E aqui, gente, olha, ela está desta forma, ficou assim por dentro, o outro lado, ficou bem graciosa. Vocês podem, inclusive, também colocar um fechinho imantado aqui para fechar a bolsa e podem colocar também forro, caso seja da preferência de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que a de vocês tenha ficado linda. Deixem aqui nos comentários e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.